paz do Senhor, amém? Que todos possam ter tido um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos possam ter acordado bem e ter acordado com as misericórdias do Senhor sendo renovada na vida de cada um. Eu estou aqui muito alegre e contente e vim aqui para contar o testemunho que eu falei que eu ia falar. Quando acontecesse, eu falei que eu ia falar. Por quê? Porque o Senhor é fiel. Aquilo que o Senhor fala, Ele faz, Ele cumpre. Então eu quero até ler aqui um versículo que se encontra em Números, capítulo 23, e o versículo 19, que fala assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando o Senhor falar alguma coisa para você, você pode confiar, porque Ele não vai te decepcionar. Ele vai, em algum momento da tua vida, Ele vai cumprir aquilo que Ele te falou. Porque o Senhor, Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Ele é fiel. Ele, só se não for Deus que te falou. Se não for Deus, aí não vai acontecer. Mas se for Deus, se você tiver a convicção que Deus falou com você, o Senhor vai cumprir. Porque Ele, igual falou esse versículo aqui, Números 23, 19, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor, Ele não é igual nós aqui, normais, um homem normal, um homem carnal, que fala assim para você, ó, hoje Ele pode falar para você, ó, eu tô te arrumando um emprego. Amanhã, não deu, aconteceu isso e aquilo e não teve como, eu tive que colocar outra pessoa, né? Então, assim, o Senhor não faz isso, né? Se Ele te promete, Ele cumpre. Ele não vai falar assim para você igual os homens, né? Fala, homem, nós, seres humanos, infelizmente, nós erramos constantemente, né? A gente pode prometer uma coisa para uma pessoa e depois não cumprir. E isso é a coisa mais comum de acontecer. Mas com o Senhor não acontece. Por que eu estou falando isso? Porque um dado momento, há 2 meses atrás, eu vim aqui e falei um versículo. Haveria, pois, alguma coisa difícil ou impossível, porque tem algumas versões que traz impossível, para mim, para o Senhor? Por quê? Porque eu estava na escola onde eu trabalho e eu estava muito preocupada com a minha filha em relação a uma avaliação em específico em matemática. E eu tava assim, gente, como que... E assim, ela não sabia aquela matéria. E eu falei assim, eu, né, estudando para tentar ajudar ela, né? E eu fiquei assim, nossa, mas até eu tô achando meio complicado essa matéria. Como, Senhor, que eu vou explicar isso para ela? Como que ela vai entender, sabe? E eu naquele desespero, e assim, eu só em pensamento. E de repente o Senhor veio com esse versículo e falou poderosamente comigo. Ele falou para mim assim, ó: haveria, pois, alguma coisa difícil para mim? Não tem. E naquele momento eu sabia que era o Senhor que estava falando comigo. Naquele momento, assim, eu comecei a chorar e eu comecei a disfarçar, porque tinha pessoas na sala dos professores. E eu saí, eu disfarcei, comecei a baixar minha cabeça, porque quando o Senhor fala comigo, eu emociono. Eu assim, emociono demais, porque eu acho muito bonito ouvir o Senhor falar com a gente. Então, quando eu ouvi, eu sabia que era Ele. Gente, na hora, toda aquela angústia, aquele desespero, melhorou, passou. Foi como tirasse a mão, sabe? Quando o Senhor trouxe aquela palavra. E aí eu sustentei nessa palavra. E eu trouxe essa palavra para o canal. Tem uma passagem aí que haveria, pois, acho que deve ser umas 6 pregações atrás, é de 2 meses atrás, umas 5 ou 6 atrás, que tem esse versículo, até o título, haveria, pois, alguma coisa difícil para mim? E eu relato disso. E eu falei que quando o Senhor cumprisse, eu ia vir aqui, porque o Senhor me tranquilizou naquele momento. Ele falou para mim que não tem coisa difícil para Ele. E aí depois ainda, para completar aquilo, porque o Senhor, Ele pensa muito além da gente. Ele sabia a vontade e desejo do meu coração, que não era só em relação à matemática, eu queria que a Ana Clara fosse bem em todas as matérias. O Senhor sabe o jeito que eu valorizo a escola, o jeito que eu confio na educação e que eu quero a educação boa para meus filhos, para as minhas filhas, né? Então,
eu fiquei com aquele pensamento mais em matemática, mas Deus sabe que é em todas as matérias. E aí o Senhor, porque o Senhor sim, né, ele vai além, né, além daquilo, ele presenteia a gente com muito mais coisa, né, a gente pede uma coisa, ele dá outra, até mais, ele dá aquilo, dá mais. E aí eu falei assim, aí um dia eu aqui em casa, e eu assistindo o vídeo, ajudando para tentar ajudar ela em matemática, o Senhor veio de novo e falou para mim assim, ó, você vai surpreender com as notas dela. Eu falei, poxa vida, falei assim, olha, se o Senhor tá falando, amém. E tá aqui o boletim dela. Quando ela começou a me falar as notas, porque muitos professores falam as notas, foi falando das notas antes, né? E aí eu já fui vendo, eu já fui agradecendo o Senhor, só assim, o bimestre vale 25, ela só 25, 24, 23. Quando eu fui pegar o boletim, ela tirou 9 notas 25. Ela só foi tirando nota mais de 20 para cima, né? E eu fiquei assim, meu Deus do céu, como o Senhor é fiel. Então, o que eu quero dizer que às vezes para algumas pessoas isso daqui, às vezes para algumas pessoas não tá dando para ver direito, né? Aqui não tá dando, mas aqui as notas delas são todas aqui, ó, biologia 23, arte 23, né, educação e ambientalismo 25 e assim por diante, né, matemática 24, física 23,75, química 25, sociologia 24, filosofia 25 e assim por diante. Aqui a nota dela tá tudo de 20 para cima e 9 disciplinas 25. E aí tem 24, tem 23, tem 22. Eu só tenho que agradecer e acreditar em tudo que o Senhor fala. Eu venho aqui falar. Às vezes para algumas pessoas pode ser a coisa mais boba do mundo. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu não acredito que a Lili tá falando de nota. Nossa, uma coisa tão assim. Mas para mim, isso aqui tem um valor imenso. Isso aqui para mim tem um valor muito maior do que muitas coisas, sabe? Então, assim, uma filha minha tirar umas notas dessa, para mim vale muito mais do que qualquer coisa. Eu tenho muita vontade de ter casa, de ter o meu carro próprio, eu tenho muita vontade, mas para mim isso aqui é um valor imenso que eu dou valor. Então, eu quero dizer também assim que a gente não pode recriminar, querer julgar milagre dos outros, os sonhos dos outros. O que isso aqui, o que é um sonho para mim, às vezes não é para outra pessoa. E o que é da outra pessoa não é para mim. Então, assim, a gente nunca pode achar que um sonho da pessoa é uma bobeira, porque não é. Às vezes aquilo para você não é importante, mas para aquela pessoa é muito importante. É igual às notas das minhas filhas. Para mim é uma coisa muito importante, às vezes para você não é. Né? Mas o que eu quero te dizer é que se é importante para você ou não, eu quero te dizer que uma coisa você deve acreditar. Confie no que o Senhor te falar, porque Ele não é homem para que se minta e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor, Ele jamais vai arrepender daquilo que Ele te falou. Aquilo que Ele te falou, Ele vai cumprir. Pode ser a maior coisa do mundo, mas Ele vai cumprir, porque o Senhor é Deus e é Deus fiel. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.